Nós saudamos a todos que estão conectados conosco, com a paz do Senhor. Nós vamos dar início a este momento de glorificação ao Senhor. Vamos dar início a este culto, convidando aqueles que puderem a estarmos de joelhos para aclamarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, pelo poder do sangue de Jesus, e pedimos comunhão com o Senhor, quando queremos nos entregar a Ti, quando desejamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nos abençoa neste momento de adoração, em nome de Jesus. Assentados, nós vamos iniciar o culto cantando o louvor "O que há de vir, virá". Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Nós iremos agora cantar um louvor que é uma saudação ao nome do Senhor Jesus, que é uma saudação à presença de Jesus, que é o hino "Saudai o nome de Jesus". Há uma experiência que marcou este louvor. Quando um missionário foi enviado à Índia para evangelizar. E ele foi movido pelo Senhor a evangelizar nas regiões montanhosas, onde tinha ali uma tribo selvagem. Inclusive, os seus amigos, também evangelistas, tentaram removê-lo dessa ideia de ir lá, mas o Senhor havia colocado firmemente no seu coração o propósito de evangelizá-los. E chegando lá, ele foi surpreendido porque ele se viu cercado, rodeado de selvagens, armados com lanças,
e uma situação extremamente difícil. E ele usou a única arma que ele tinha no momento. Ele pegou o seu violino, né? Que coisa maravilhosa. Ele pegou o seu violino e ele começou a tocar este louvor. Saudai o nome de Jesus. Fechou os olhos. E é interessante que esse louvor era o louvor certo e inspirado para aquele momento, porque o louvor fala assim: raças, tribos e nações, ao Rei Divino Rai. Ao Rei Divino Rai, com glória. E quando ele abriu os olhos, as armas estavam no chão. Eles lançaram as armas no chão. Havia alguns selvagens com lágrimas nos olhos. Ele foi recebido, depois com sinais, aprendeu o dialeto, o idioma, e várias pessoas daquela tribo foram ganhas, foram salvas, porque ele só tinha um propósito quando ele foi para aquela tribo: falar de Jesus para aqueles selvagens. E eu queria então agora convidar todos a cantarmos juntos: saudai o nome de Jesus. Glória a Jesus. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado. Nós gostaríamos agora de convidar a todos a abrirmos a palavra do Senhor na mensagem para esta noite, que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. O encontro da mulher de Samaria com Jesus. João, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia,
e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Nós acabamos de ler o encontro da mulher de Samaria com Jesus. Aquele dia era o dia do chamado dela. E é muito interessante nós observarmos, porque todo esse relato do encontro dela com Jesus foi escrito pelo apóstolo João, que estava lá e que viveu aquele momento. Então, o que chama a atenção é que o apóstolo João, ele faz questão de registrar tudo que Jesus fez para que aquele encontro viesse a acontecer. João vê a necessidade de registrar o que foi antes do encontro, de onde Jesus estava, o que ele deixou, todo o seu esforço, todo o seu trabalho para estar no poço antes da meio-dia, para esperar por ela, para encontrar com ela, porque era o dia da salvação dela. E aí João registra o seguinte, que Jesus estava na Judeia e saiu para ir para a Galileia, mas foi-lhe necessário passar por Samaria. Porque veja, aqui mostrar o mapa para todos. Quando você está na Judeia, aqui está a Judeia, aqui está Samaria e aqui está a Galileia. Então ele estava na Judeia e ele ia para a Galileia. Há 3 rotas ou 3 estradas de quem saía da Galileia e estava indo da Judeia e estava indo para a Galileia. Uma que era menos usada era pela costa do mar, porque era uma rota comercial. Então eles praticamente não usavam, a não ser quando havia alguma finalidade comercial. As 2 rotas usadas eram pelo Vale do Rio Jordão, tá vendo aqui? O Rio Jordão. E outra rota, a segunda rota, era passando por Samaria. Saía da Judeia, passava por Samaria e chegava na Galileia. Qual a informação importante aqui? O melhor caminho da Judeia para a Galileia era, para o judeu, era pelo Vale do Jordão, por uma questão até óbvia, porque o Vale do Jordão você tinha bastante água. Você tinha água e você tinha muitas árvores frutíferas por aqui, então você tinha sombra, você tinha frutos que você podia colher no caminho. O judeu nunca ia por Samaria para a Judeia. Da Judeia para a Galileia, ele nunca ia por Samaria. Os judeus não usavam este caminho, só iam por aqui. Porque, como lemos no texto, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, naquele dia, como todos os judeus faziam, Jesus não foi pelo Vale do Jordão. Ele vai pela estrada central, passando por Samaria, que era a pior rota, que era o pior caminho, porque os judeus não eram bem recebidos
Quando os judeus passavam pelo caminho central de Samaria, eles eram rejeitados, eles não recebiam pousada. O caminho eram as regiões montanhosas de Samaria, então era um caminho muito difícil, muito mais cansativo. Tanto que João registra que ele estava cansado do caminho. Jesus, quando ele chega no posto, ele estava cansado do caminho. Então, Jesus pega o caminho de Samaria, porque aquele dia era o dia da salvação da mulher de Samaria. Ele pega o caminho mais difícil, ele pega o caminho mais perigoso, ele pega o caminho mais cansativo, ele pega o caminho onde ele ia ser rejeitado, não ia ser recebido, ele ia ser desprezado pelos samaritanos, mas ele pega o caminho porque era o dia de salvar aquela mulher. Veja que tudo isso é profético, porque o mesmo Jesus fez por nós, para que nós pudéssemos ter um encontro com Jesus. Ele pegou o caminho mais difícil. Ele pegou o caminho da cruz. Ele pegou o caminho onde ele ia ser rejeitado, abandonado, desprezado. Ele pegou o caminho mais cansativo que existia, onde ele ia ser traído, negado, rejeitado, mas aonde ele iria nos proporcionar um encontro com ele. A salvação só é possível. O encontro hoje do homem com Jesus só é possível porque ele pegou o caminho rude da cruz. E veja que na expressão bíblica tudo é profético. É a palavra viva, é a palavra além da letra. Tudo aqui é profético. Quando João escreve, era necessário passar por Samaria. Era necessário, porque se ele fosse pelo Jordão, essa mulher não teria tido encontro com Jesus. Se ele fosse pelo Jordão, era o melhor caminho para ele. Era o caminho mais confortável, com água, com sombra, mas aquela mulher não ia ser salva. Era necessário passar por Samaria e era necessário passar pela cruz, porque se ele não passasse pela cruz, nós não estaríamos salvos. Era necessário passar pela cruz, era necessário passar pelo caminho mais difícil, mais árduo, a rude cruz, a penosa cruz, para que o homem pudesse ter um encontro com ele. Tudo aqui é profético. Veja que coisa extraordinária a palavra do Senhor, além da letra, no Espírito. Tudo deixou a Judeia e era necessário passar. Ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo o seu destino aqui. Estava só e ferido para dar a sua vida por mim, por ti. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrela no céu, mas isso é o grande amor de Deus. Jesus é a expressão do amor de Deus para com o homem. E veja que João registra até detalhes da viagem, porque da Judeia a Samaria é uma viagem longa a pé, é uma viagem muito longa. E ele tinha que estar no poço até meio-dia, né? A hora sexta, é meio-dia. Então, ele sai da Judeia e ele não para nem para se alimentar. Porque eu falo assim, eles chegaram lá, estavam com fome e falaram: Senhor, nós vamos na aldeia comprar comida. Ele não parou. Quando ele chega, não, vocês podem ir que eu vou ficar. Ele estava cansado, porque foi uma viagem para chegar a tempo. Por quê? Porque aquela mulher se tornou uma prioridade para Jesus. Ele ficou sem se alimentar, ele andou, se cansou, mas ele tinha que estar lá para quando ela chegasse. Salvar o homem, salvar a alma do homem é a prioridade do Senhor Jesus. E há um ponto extraordinário, porque João descreve que ele chegou a um poço e assentou-se. Ou seja, ele ficou ali sentado.
Os discípulos foram comprar comida e ele ficou sentado, esperando por ela. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque não era qualquer um, era o Senhor da glória. Ele ficou sentado, ali aguardando ela chegar. Quando ela chegou, ele estava ali sentado, esperando por ela. Isso é maravilhoso, porque mostra que o Senhor é o Deus que espera pelo homem. É o Deus que aguarda o homem. Se nós formos olhar no texto, quem é Jesus e quem era essa mulher, quando ela chega no poço, uma surpresa, o Senhor Jesus, que ela ainda não sabia quem era, assentado e aguardando. A Bíblia não fala quantos minutos, quanto tempo, assentado. Quanto tempo o Senhor esperou por nós? Nós temos aqui pessoas ligadas agora conosco, que se converteram com 40 anos, com 60 anos, com 16 anos, com 20. O Senhor espera o homem. Ele aguarda o dia do encontro, o dia em que ele vai se revelar, um dia em que um vai descobrir quem é Jesus, onde ele vai encontrar as respostas que a sua alma precisa. Há alguns que estão aqui conosco que, por certo, ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. Há quanto tempo Jesus está te esperando? No poço das águas vivas, para dizer a você, para se revelar à senhora, ao Senhor e dizer: eu sou. Ele é tudo aquilo que a alma do homem deseja. Ele é o desejado das nações. Mas há um ponto nesse texto que precisa ser examinado e chamar a atenção dele, que foi o horário em que ela foi no poço. Ela foi no poço ao meio-dia, quase meio-dia, que era o momento mais quente do dia. E aí nós estamos falando da Palestina, que é um calor e um sol muito forte, porque está perto do deserto. O que chama atenção aqui é que ninguém ia ao poço ao meio-dia. Ninguém ia ao poço ao meio-dia. Era naquela época, na Palestina, o costume das mulheres ir com os seus cântaros buscar água no poço. Nós vamos encontrar Rebeca fazendo isso, nós vamos encontrar Raquel fazendo isso. As mulheres, era um ofício das mulheres. Raquel foi levar as ovelhas, mas nós vamos encontrar Rebeca indo com o cântaro buscar água. Era um ofício das mulheres, elas iam sempre na parte da manhã e no entardecer, quando o sol estava mais ameno. E as mulheres iam juntas, das aldeias, das cidades, elas subiam juntas ao poço, com seus cântaros, iam conversando, os assuntos da aldeia, quem nasceu, quem viajou, quem morreu, quem partiu. Elas iam juntas, buscavam e desciam juntas, sempre ao amanhecer ou no entardecer. E isso chama atenção no texto. Porque ela foi buscar água num horário em que ninguém ia. Ao meio-dia. Ninguém ia, porque estava muito quente o sol. Isso mostra que esta mulher estava fugindo das pessoas. Ela não queria ver ninguém. Ela não estava querendo se encontrar com ninguém. Ela estava fugindo das pessoas, dos olhares das pessoas. Você já teve algum momento assim na sua vida? Eu creio que alguns já estiveram por esse momento, onde você não quer ver ninguém, você quer fugir de todos, você não quer se encontrar com ninguém. Era o caso dela. Talvez ela tivesse na sua vida, e o texto até fala sobre isso, alguma coisa que a constrangesse, alguma coisa que ia fazer com que as pessoas olhassem para ela com um olhar de reprovação, um olhar de rejeição, um olhar que não fosse amistoso. Então ela estava fugindo. E ela talvez tivesse certeza, ia chegar no poço e não ia ter ninguém. Mas Jesus estava lá esperando por ela, para ter um encontro com ela. O homem pode fugir de todos, mas ele não tem como fugir do amor do Senhor.
O Senhor é aquele que encontra o homem onde ninguém consegue encontrar. Como diz o salmista, para onde fugirei? Como eu escaparei? Não há como escapar deste amor. Porque onde o homem estiver, este amor o encontra para revelar a grande pessoa de Jesus. E o texto, na verdade, até revela, até mostra o motivo pelo qual ela estava se escondendo. Porque Jesus chegou a falar com ela, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Ou seja, ela tinha casado já 5 vezes, ou seja, ela buscava preencher o vazio da alma dela, casando. E o 6º, aí ela estava fazendo algo que não deveria, algo errado. Tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. E ela sabia que estava errado, então ela estava fugindo das pessoas, porque sabia que ia ser reprovada. E ela chega lá, Jesus estava lá esperando por ela. E tantos quantos vieram para este culto, para participar deste culto, é importante que você saiba que o Senhor está esperando por você, para que esse encontro possa existir. O encontro entre o pecador e o Senhor Jesus. E não importa, porque veja, o Senhor Jesus talvez pudesse pensar quanto errado ela estava, o quão reprovável é o que ela estava fazendo. Não. O Senhor saiu da Judéia, pegou um caminho difícil, chegou cansado, com fome, porque o Senhor amava aquela mulher. E não porque o Senhor consentia com o erro dela, mas porque o Senhor ia transformar a vida dela. Quando ela chega, ela não tinha ideia de quem era Jesus. E Jesus vai se revelar a ela. Jesus vai, com paciência, deixar com que ela aos poucos fosse descobrindo quem é Jesus. Para ela, uma grande surpresa. Ela achou que ia chegar ali, pegar água no poço e ir embora. Eu creio que muitos vieram para este culto também, talvez com essa concepção. Eu vou assistir um culto, eu vou tirar água das fontes da salvação, só que Jesus estava lá esperando por ela. Jesus está esperando pelo homem para se revelar, para dizer que ele é aquilo que a alma anseia. Interessante, né? Aquele era o pior momento do dia. Aquele era o momento mais quente do dia. Ela subiu ao poço de Jacó, o pior momento do dia para tirar água, e se transformou no momento mais feliz da vida dela. Como Jesus é capaz de transformar o quadro, a situação, a vida de alguém. Aquilo que era para ser o pior momento do dia virou o momento mais feliz do dia dela. Ela encontrou Jesus, ela encontrou a salvação, ela encontrou o que faltava e a sua alma jubilou de alegria. O Senhor Jesus é capaz de fazer isso. Talvez alguém nos assistindo, alguém aqui conosco, e você vive o pior momento do seu dia, o pior momento da sua existência, o seu meu dia, o momento mais quente. E o Senhor Jesus é capaz de transformar o pior momento no momento mais feliz. O momento da salvação, do grande encontro, de um momento que vai saltar para a vida eterna. Ele é capaz de transformar o momento de maior sofrimento, de maior aflição, de maior dor, no momento mais especial da vida, quando o nome do homem é escrito no livro da vida. E agora que ela entendeu quem era Jesus, depois de um longo diálogo, onde ela vai descobrindo aos poucos, ela joga o cântaro vazio fora. Ela joga fora. E ela desce na aldeia gritando: vinde, vede! Eu encontrei um homem que diz tudo o que eu tenho feito. Não é esse o Messias? Veja que transformação extraordinária é o amor de Jesus
na vida de alguém. Era uma mulher que estava fugindo das pessoas, porque o homem, desde Adão, virou um fugitivo, fugindo da sua realidade, fugindo dos seus fracassos, fugindo do seu vazio. Agora não, era um lugar de fugir das pessoas, se esconder. Ela desce a aldeia correndo, gritando: olha, vende, vende. Eu encontrei alguém que falou comigo como ninguém nunca falou. Porque quando o homem se encontra com Jesus, no seu interior brota uma fonte para a vida eterna. Ele quer dizer a todos. E ela jogou o cântaro vazio fora. Ela subiu com aquele cântaro vazio, mas não voltou com ele. Jogou o cântaro fora. E tantos quantos quiserem podem fazer isso hoje. Você pode jogar fora o cântaro vazio. Você pode jogar fora uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem razão de viver. Por quê? Você pode jogar fora porque você encontrou Jesus. A cada momento que o Senhor falava com ela, as suas palavras eram palavras de vida. A cada momento que o Senhor foi se revelando a ela, as suas palavras foram enchendo o coração dela, enchendo o canto do coração dela, foi enchendo o seu interior. As palavras de Jesus foram gerando eternidade nela. E ela chegou no final a uma conclusão: esse vaso vazio, não preciso mais. Jogou fora. Porque o coração estava cheio. Porque o coração estava cheio do Senhor. E tantos quantos quiserem podem jogar fora. Eu não preciso mais de uma vida vazia, de uma vida sem razão. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus, elas enchem o nosso coração. O cântaro da alma está cheio. Porque Jesus é a água da vida. E agora ela desce e vai à aldeia gritando, gritando, falando para todos: vinde, vede. É agora o grito dos salvos. É o grito daqueles que tiveram encontro com Jesus: vinde, vede. Provai e vede que é bom. Porque nós temos encontrado aquele que é a resposta para a alma, o Senhor Jesus. Vamos cantar um louvor. Jesus, Senhor, me chego a ti, perdão suplico agora a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou.
Graças a Deus. Nós te glorificamos, ó Deus, por esse encontro que tivemos um dia com o Senhor. Por esse encontro que muda o destino do homem. E agora, em teu grande nome, dizemos a graça bendita de Jesus. O amor de Deus que excede a todo entendimento. E as eternas consolações do Espírito Santo venham sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Antes de encerrar, nós gostaríamos de deixar aqui 3 avisos. Primeiro, aqueles irmãos que estão no exterior e que querem uma assistência, que querem receber uma oração, vai aparecer aqui na tela o QR Code, basta pegar o aparelho, se aproximar e ali vocês poderão receber uma assistência. Também há agora um segundo QR Code para aqueles que desejam transmitir, escrever alguma experiência que você teve neste culto, ou algum outro culto, ou em alguma das transmissões da igreja. Você pode encostar aí, aproximar o seu aparelho e enviar a sua experiência. E para aqueles que estão aqui no Brasil e que querem agora uma assistência, uma oração por você, pela sua família, você pode ligar para o 0800 707 3076 e haverá um pastor para te atender e para orar por você ou pela sua família. Assim estamos encerrados e a todos a paz do Senhor.